Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deitado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu sempre defendi, eu sempre ensinei que a Igreja de Cristo, nós como Igreja de Cristo, precisamos ser uma igreja abençoadora. Eu acredito firmemente de que o Senhor plantou esta igreja de forma particular neste lugar, para que esta igreja fosse bênção aqui para esta região. E não só esta igreja, qualquer igreja de Cristo que é plantada por Deus numa determinada região, num determinado local, eu sempre defendi, eu sempre ensinei que aquela igreja precisa ser uma igreja abençoadora. Tanto que, desde que aqui cheguei, eu por várias e várias vezes já falei a respeito do meu segundo versículo preferido. As pessoas que estão aqui há mais tempo já ouviram várias vezes eu dizer que o versículo que eu mais gosto nas Escrituras é João 3,16, porque ali eu aprendo que Deus me ama. Mas o segundo versículo é Mateus 5,16, porque lá diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, aquilo que nós estivermos fazendo aqui como igreja é para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, para que nós, através das nossas ações, através da influência que nós precisamos exercer a esta comunidade, possamos ser bênção. Bênção para a nossa comunidade. Não só para a nossa comunidade, mas bênção aonde quer que o Senhor nos colocar. Se você voltar aí a sua Bíblia um pouquinho, no capítulo de número 1, quando Jesus Cristo promete a descida do Espírito Santo, ele diz que a igreja de Cristo receberia poder, e quando descesse sobre ela o Espírito Santo, e esta igreja seria testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Ou seja, a igreja de Cristo é plantada num determinado local para que ela seja bênção naquele local. E a partir daquele local, ela começa a expandir os seus horizontes. E ela então passa a ser bênção até os confins da terra. De forma bem prática, Deus nos colocou aqui em Taguatinga, na QNJ, para que nós sejamos bênção aqui na nossa Jerusalém, em toda a área da QNJ. E a partir daqui, que nós possamos expandir a nossa bênção, não só na QNJ, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Que a partir da nossa QNJ, nós alcancemos toda a Taguatinga, todo o Distrito Federal. E sendo bênção na QNJ, que é a nossa Jerusalém, no Distrito Federal, que é a nossa Judéia, que nós alcancemos Samaria, que nós alcancemos as circunvizinhanças do que nós chamamos de Distrito Federal. Que nós possamos ser bênção em Abadiânia, como já fomos, que nós possamos ser bênção em Cocalzinho, em qualquer outro local que nós possamos alcançar. Essa é a nossa Samaria. Ou que nós possamos ser bênção, como nós fomos agora, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E que nós possamos ser bênção até os confins da terra. Que a gente chegue na África com o nosso avanço missionário. Foi para isso que Deus nos plantou aqui como igreja. E aí, como eu sabia que hoje nós teríamos o relatório da nossa viagem missionária, com base no texto de Atos, capítulo de número 2, eu queria refletir com os irmãos a respeito disso. Como nós somos, ou como podemos ser uma igreja abençoadora. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para você, e eu olho isso é pelo texto, que uma igreja abençoadora é uma igreja que cresce. Se você observar todo o relato do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós vemos o quê? Nós vemos aquela igreja que era abençoadora, que se tornou abençoadora em Jerusalém, que a partir de Jerusalém ela alcança Samaria, que de Samaria ela vai até os confins da terra. Esta igreja que abençoava a sua região, ela era uma igreja que crescia. Dá uma olhada em Atos capítulo 9, verso de número 31. Esta mesma igreja, ela tinha paz. A Bíblia lá em Atos 9, 31 vai dizer que a igreja tinha paz por toda a Judéia. Aquela igreja que estava sendo bênção, ela vivia em paz. E estando em paz, ela tinha paz na Judéia, tinha paz na Galileia, tinha paz na Samaria, ela tinha paz aonde quer que ela alcançava. A igreja abençoadora é uma igreja que cresce, e na medida que cresce, ela leva a paz. Mas o que eu gosto lá no verso 31 é que vai dizer que esta igreja, que é uma igreja abençoadora, que tinha paz aonde quer que ela chegava, o final do verso 31 diz assim, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Uma igreja abençoadora é uma igreja que caminha em paz, que se expande em paz, que planta várias igrejas, que é bênção aonde quer que ela esteja, e desta forma é o próprio Espírito Santo que vai trazendo consolo, que vai trazendo conforto para esta igreja, e é o próprio Espírito Santo que vai acrescentando dia a dia os salvos nesta igreja. A igreja abençoadora é uma igreja que cresce. A igreja abençoadora é uma igreja que vive em paz. A igreja abençoadora é uma igreja que se multiplica. Na nossa versão, a Almeida Revista e Atualizada diz que esta igreja que edificava-se, que caminhava no temor do Senhor, ela crescia em número. Mas a versão contemporânea da Bíblia,
que é usada pela Bíblia de Estudo Thompson, ela vai dizer que esta igreja se multiplicava. Porque é esse o nosso objetivo, é nos multiplicarmos. Nós queremos crescer não numa progressão aritmética, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, não, nós queremos crescer em progressão geométrica, 2 que multiplica para 2, que multiplica para 2, ou seja, eu tenho a responsabilidade de, sendo cheio do Espírito Santo, sendo igreja do Senhor, que caminha em paz com o Senhor, que é dirigido pelo Senhor, eu vou evangelizar e eu vou multiplicar mais 1. E agora nós somos 2, e nós 2 vamos continuar, e vamos cada um de nós multiplicar em mais 1. E agora nós já seremos 4, e depois 8, 16, 32, 64, 128, 256, e eu posso seguir aqui a partir de 1024, e nós alcançaríamos até os confins da terra. É uma igreja que se multiplica. Esta igreja é a igreja de Cristo. Esta igreja somos eu e você, que caminhamos no temor do Senhor, que vivemos em paz com Deus, que vivemos em paz uns com os outros. É isso que nós vamos perceber nesta igreja que está lá no seu início. A igreja primitiva. No dia de Pentecostes, quando nasceu a igreja, houve ali um acréscimo, Atos 2:41, o texto que nós lemos, de quase 3.000 pessoas, como resultado do sermão de Pedro. Mas por quê? Porque o Espírito Santo foi ali derramado, porque o Espírito Santo tocou no coração daqueles ouvintes, porque o Espírito Santo os convenceu do seu pecado, os convenceu do seu juízo, através da instrumentalidade de Pedro, e aquela igreja começou a se multiplicar. De 12, foi para 3.012 de uma só vez. Esta igreja é uma igreja abençoadora. Se você olhar no texto que nós lemos, no capítulo 2, do verso 46 ao verso 47, você vai ver que esta igreja era uma igreja perseverante. O texto lá vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Ou seja, esta igreja, ela caminhava unida. Ela não estava dividida. Não era uma igreja que tinha o seu grupinho aqui, o seu grupinho ali. Não era uma igreja que estava igual, nós vamos ver anos depois, na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, esta igreja, a igreja abençoadora, a igreja fundada por Cristo, a igreja primitiva, a igreja que eu e você somos chamados para fazer parte, ou melhor, nós não somos chamados para fazer parte, nós somos chamados para ser. Esta igreja, ela perseverava unânime no templo, partia o pão, ou seja, era uma igreja que estava junta, coesa, e era uma igreja que tinha comunhão. Ela visitava uns aos outros, ia um na casa do outro tomar café, né? Comer um pedaço de bolo, né? Comer um pãozinho de queijo, bater papo, compartilhar suas necessidades. Percebam que esta igreja, ela dependia de quem? De Deus. Não é a ação dos apóstolos. Não são os apóstolos. Olha aqui, esta igreja, ela ia de casa em casa. E esta igreja, quando estava junta, ela tinha comunhão e tinha alegria. Uma igreja abençoadora, ela tem paz. É uma igreja que tem paz, e por causa de ter paz, ela tem comunhão. E por ter comunhão, ela então parte o pão, ela divide as suas provisões. É uma igreja que é abençoada por Deus, é derramada a unção do Espírito Santo nesta igreja. E é uma igreja cheia de alegria. E não é porque não tinha problema. Tinha problema. Tinha tristeza, mas tinha a alegria de saber que era salva.
tinha a alegria de saber que Cristo havia morrido por ela, tinha a alegria da certeza da nossa esperança. A igreja de Atos, uma igreja abençoadora, pode ser a nossa igreja. Mas nós precisamos olhar para esse texto. E nós precisamos aqui aprender, através da Bíblia, que esta igreja, diariamente, receberá a bênção de Deus. Mas há um quesinho, há uma questão que me chama a atenção aqui no texto. Volta comigo, lá no verso de número 46 até o verso de número 47. Há um pastor, já na glória, o pessoal mais antigo provavelmente vai se lembrar do nome dele. Ele foi pastor lá em Niterói, reverendo Antônio Elias. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar. Um homem abençoado, ungido por Deus, né? Certa vez, em Belo Horizonte, ele já estava velhinho, seus 80 e poucos anos, e ele era muito amigo do reverendo Jeremias. Então, o reverendo Jeremias o levou lá na 8ª igreja, e eu fui lá. Eu queria ouvi-lo, eu já tinha ouvido alguns sermões, já tinha ouvido falar muito do reverendo Antônio Elias, porque o reverendo Antônio Elias, na época do pastor Caio Fábio, o pessoal das antigas lembra, né, ele foi pastor do Caio Fábio. Então, eu já tinha ouvido falar muito do reverendo Antônio Elias através do Caio Fábio, e fiquei sabendo que ele estaria ali na 8ª igreja, muito amigo do reverendo Jeremias, e eu fui lá, né? Eu fui lá participar, era uma série de conferências, então eu assisti todas as pregações. E aquele homem pregava com uma autoridade, que eu olhava e falava, meu Deus, de onde este homem tira esses negócios? Né? Ele lia a mesma Bíblia que eu leio, eu já li esse texto não sei quantas vezes, eu nunca enxerguei esse negócio. E aquilo ali, a palavra entrava no coração, né? Eu sei que era a unção do Senhor sobre a vida dele. Eu sei que era a intimidade dele com Deus. Mas, pastor novo, né, querendo aprender, eu chego para ele e falo, reverendo, da onde o senhor tira esses negócios da Bíblia? Como é que o senhor faz? Eu leio um negócio ali, o senhor vê um negócio ali que eu nunca vi. Aí ele pegou e falou assim, filho, nós precisamos aprender a ler a Bíblia entre as vírgulas. Leia o texto entre as vírgulas. E é por conta disso que, de vez em quando, eu tiro algumas coisas e o pessoal fica assim, o pastor, não, é porque eu aprendi isso com o reverendo Antônio Elias. Quando nós lemos aqui, há um texto entre as vírgulas que às vezes nós não percebemos. Acompanha comigo, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este enquanto isso é o que me chama a atenção. Porque esta igreja que estava crescendo na obra, diariamente, então há condições para o crescimento saudável da igreja. Há determinadas questões que nós precisamos nos submeter a elas. A igreja cresce, a igreja se multiplica, enquanto algumas coisas fundamentais existem dentro da igreja e acontecem dentro da igreja. E é quando nós vamos lendo todo o capítulo 2, pensando neste enquanto isso, nós aprendemos que o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos, enquanto a igreja vive cheia do Espírito Santo. Se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo, a igreja não tem crescimento. Porque o nosso poder não é suficiente para converter ninguém.
Enquanto a igreja está cheia do Espírito Santo, dia a dia, o Senhor acrescenta os que estão sendo salvos. Não é a nossa ação, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a unção que está derramada sobre a vida do pastor. Não é porque tem um conselho que é de homens capazes, inteligentes. Não é isso. O segredo de uma igreja que cresce é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo foi derramado. Atos 2, verso de número 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar aqui alguns versículos no texto, né? No versículo 3, nós vemos a descida do Espírito Santo, né? E diz ali que que aquela igreja ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 4, todos daquela igreja, cheios do Espírito Santo. E a partir deste enchimento, eles passam então a falar em outras línguas. Acompanha comigo o que acontece. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falava. A igreja, ela está crescendo, não por causa da ação dos homens, por causa da ação do Espírito na vida destes homens. A igreja é uma igreja abençoadora quando esta igreja está revestida do poder que vem do alto. A igreja é abençoadora quando esta igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja é abençoadora quando esta igreja está submetida às ordenanças, aos desígnios daquele que é o Senhor da igreja. E ali, cheios do Espírito Santo, eles então passam a comunicar o Evangelho. Esse revestimento de poder, esta unção que veio do alto sobre eles, essa descida do Espírito Santo, ela já havia sido profetizada por Jesus Cristo. Acompanhe comigo em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Os versículos que me interessam é do verso 44 até o verso de número 49. Mas a narrativa começa lá no versículo de número 36. Eu não vou ler a partir do verso 36, mas eu vou fazer aqui uma narrativa. No versículo 36, você vai ver que Jesus aparece aos seus discípulos. Logo em seguida, num primeiro momento, né, os discípulos acham que estão diante de um fantasma, eles estão com medo, né, eles acham que estão vendo um espírito, está o verso 37. Né. Aí, do verso até o verso de número 41, do verso 37 eles acham que é um espírito, mas ainda no verso 37 até o verso de número 41, Jesus vai acalmar o coração deles. Porque enquanto nós estivermos com o nosso coração atribulado, enquanto nós estivermos confusos, com a nossa mente confusa, nós não conseguimos discernir as coisas que vêm de Deus. Aí Jesus acalma-lhes o coração, verso 37 até o verso 41, e aí Jesus então fala com eles, não, vamos, cadê, tem alguma coisa para comer? Né? Cadê o peixe? Jesus é judeu, quer comer peixe. Se fosse mineiro, ele falou, cadê o pãozinho de queijo? Né? Mas Jesus aqui se assenta com eles, então vai ter esse tempo de comunhão, vai se alimentar com eles. Acalmou-lhes o coração e agora tem comunhão com eles. Agora eles estão calmos, né? E aí logo depois disso ele passa a ensiná-los. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Do verso 36 até o verso de número 43, nós aprendemos que para ouvirmos e discernirmos a voz de Deus, nós temos que sossegar o nosso coração e estarmos em comunhão com Cristo. E aí, a partir do verso 44, eu queria que você acompanhasse a leitura. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava-se que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Agora, no verso 49, vem a promessa: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Cristo já havia prometido, ele falou: vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês terão poder, vocês terão o poder para testemunhar. Então o Senhor acrescenta dia a dia o que vão sendo salvos, enquanto esta igreja que foi obediente ao Senhor, que esteve em comunhão com Cristo, que aprendeu de Cristo a sua palavra, esta igreja recebe de Cristo a unção que vem do alto, ela vive agora cheia do Espírito Santo. Para quê? Jesus vai dizer isso em Atos capítulo 1, verso número 8. Esta igreja vai ser cheia do Espírito Santo para ser testemunha. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela foi revestida de poder para testemunhar. E o enchimento do Espírito capacita esta igreja para comunicar o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. As pessoas de mais de 10 nações. Leia o texto, Atos capítulo 2, quando começa a dizer as nações, há mais de 10 nações, há mais de 10 línguas, há mais de 10 idiomas. Mas eles recebem o poder, a capacidade para comunicar o Evangelho. Do verso 6 ao verso 12 do capítulo 2, eles proclamam para essas mais de 10 nações. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela está revestida de poder para testemunhar. E uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela recebe da parte de Deus a capacidade de comunicar o Evangelho, independente da língua, independente do costume, independente da cultura. Ela comunica o Evangelho, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. A presença da palavra de Deus torna-se tão real, torna-se tão perceptível, que as pessoas ouvem a comunicação do Evangelho e elas se prostram. Elas passam a querer, agora elas é que querem saber, né? O que eu faço? Eu ouço o que vocês estão falando, eu entendo a comunicação do Evangelho, mas agora o que eu faço? Eu preciso deste Cristo, eu quero me render. Mas o que eu faço? A igreja cheia do Espírito Santo dê a proclamação, porque ela foi capacitada por Deus, ela foi revestida por Deus para testemunhar o Evangelho, ela foi revestida por Deus com a capacidade de comunicar o Evangelho, e ela agora recebe de Deus a unção para poder ensinar as Escrituras. Porque é isto o que Pedro proclama, as Escrituras. Eu não vou ocupar púlpito de igreja para ensinar pontos teológicos, para fazer resumo de livros escritos por homens abençoados, que eu leio, que me alimento, que eu cresço. Mas quando eu estou aqui, a única coisa que me resta é proclamar as Escrituras. Corte quem cortar, doa a quem doer, confronte quem for confrontado. Mas você pode pegar todas as mensagens que estão gravadas, está lá no site, e você vai ver
que em nenhuma delas eu deixei de anunciar as Escrituras. Por quê? Porque a igreja precisa proclamar as Escrituras. É o Evangelho. De que jeito? Da maneira como o Senhor enche e capacita a cada um de nós. A igreja, eu e você, precisamos estar cheios do Espírito Santo, revestidos do poder de Deus para testemunhar o Evangelho, crendo que é o Senhor que nos capacita, que nos dá a capacidade de comunicar o Evangelho, e crendo que é o Senhor que nos dá esta unção para ensinar as Escrituras. E enquanto isso, enquanto a igreja está cheia do Espírito Santo, dia a dia, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. E enquanto isso, enquanto esta igreja cheia do Espírito Santo, ela comunica, ela anuncia a Jesus como Senhor e Salvador. Fundamentada onde? Nas Escrituras. É o que Pedro faz. Pedro e os 11 se levantam para advertir a todos ali que o Espírito Santo estava sendo derramado naquele lugar. Que ele anuncia a vida, ministério e morte de Jesus, né? Ele fala a respeito da ascensão de Jesus. Ele fala que Jesus Cristo também voltará. Por quê? Porque esta igreja que está cheia do Espírito Santo, ela anuncia Jesus como Senhor e Salvador, fundamentada nas Escrituras. A pregação autêntica do Evangelho é que vai levar os pecadores ao arrependimento e à fé. Mas lembre-se, não adianta absolutamente nada nós anunciarmos o Evangelho e não vivermos o Evangelho. Uma coisa desconectada da outra não funciona. Não basta eu pegar aqui a Bíblia e abrir as Escrituras e expor as Escrituras, se você aí não está fundamentado nas Escrituras. Se você aí não está se submetendo às Escrituras. Se você espera que através de mim o Senhor fale ao seu coração, não é através de mim, é através de qualquer pastor, através de qualquer pregador que estiver aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é se submeter ao Senhor das Escrituras. Não será a minha oratória, não será a minha eloquência, não será a minha desenvoltura que vai falar ao seu coração. Somente o Espírito Santo de Deus, se você tem comunhão com Ele, aplicará as Escrituras à sua vida e transformará a sua vida conforme as Escrituras. Enquanto isso, enquanto a igreja está cheia do Espírito Santo, enquanto a igreja anuncia Jesus como Senhor, ela vive como comunidade de Deus. Está no texto. Eu vou fazer aqui um resumo. Já passou das 9 e como a nossa liturgia hoje foi um pouco mais cheia, então só para que você possa acompanhar, vá comigo para o texto. O Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos enquanto a igreja está vivendo como comunidade de Deus. Verso 42, a igreja persevera nos elementos básicos da fé cristã. A igreja persevera na palavra, a igreja persevera na comunhão, a igreja persevera no partir do pão, na ceia do Senhor, a igreja persevera na oração, né? Ou seja, quando esta igreja tinha a oportunidade de estudar a palavra, ela estava lá. Quando esta igreja tinha a celebração da ceia, ela estava lá. Quando esta igreja tinha a oportunidade de ir de casa em casa e ter comunhão, ela estava lá. Quando havia reunião de oração, vigília nesta igreja, ela estava lá. Às vezes você pega e fala, pastor, por que a quarta igreja tem uma dificuldade de romper com o crescimento? Ora, eu te respondo. Venha no culto de quarta-feira. Tire uma foto do culto de quarta-feira e veja quantas pessoas estão aqui para aprender a palavra.
Vê na vigília, tira uma foto da vigília e vê quantas pessoas estão perseverando na oração. Hoje nós estamos em ceia. Tire uma foto e veja quantas pessoas não estão perseverando juntos. Ai, por que a igreja não cresce? Porque ela não está vivendo como comunidade, ela não está se submetendo ao enquanto isso. Verso 43. É uma igreja que vive com reverência e manifesta os sinais do reino. Em cada alma havia temor. Ou seja, esta igreja tinha temor de Deus. Esta igreja se submetia e aceitava de bom grado os milagres que Deus derramava. Ela não ficava ali dizendo, não é esse o nosso costume. Não é bem isso que os nossos pais faziam. Não, porque isso daqui foge da época dos puritanos. Me ajuda. Esta igreja, ela vivia com reverência. Mas ela se submetia aos sinais do reino. Verso 44 e 45. Esta igreja vivia em verdadeira fraternidade. Não havia necessidade dentro da igreja que não fosse suprida por ela. Vendiam até os seus bens. Se tivesse alguém doente, estava a igreja lá. Tem alguém triste? Está lá a igreja, partindo o pão de casa em casa, vivendo em comunidade. Tem algum problema? Não, nós estamos aqui, vamos ajudar, vamos nos erguer. Era uma igreja que vivia a verdadeira fraternidade do Evangelho. Era uma igreja que compartilhava entre si. Verso 46. Diariamente, todos os dias, perseveravam, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esta igreja estava unida nos encontros, estava unida nas atitudes, estava unida no louvor. Era uma igreja cheia do Espírito. Vivia pelo Espírito. Ungida pelo Espírito, guiada pelo Espírito, abençoada pelo Espírito, salva por Cristo, dirigida por Deus. Era a igreja do Senhor. Era o reino de Deus sendo manifesto na terra. E aquela igreja, ela é um modelo para nós hoje aqui. Qualquer outra igreja, por mais abençoada que seja, em qualquer outra época da história, que esteja um pouquinho só diferente deste modelo, não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a igreja de Atos. Verso 47. Era uma igreja que vivia um estilo de vida que era simpático ao povo e atraente ao povo. Sabe qual é às vezes o nosso problema? E quando eu estou falando nosso problema, não estou me referindo aqui à quarta igreja. O problema às vezes do cristianismo dos nossos dias é que nós queremos ser simpáticos, não ao povo, mas aos doutores da lei. Nós queremos ser atraentes, não ao povo, mas àqueles que talvez tenham alguma relevância. A igreja de Atos, que era uma igreja que crescia, que era uma igreja abençoadora, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, que anunciava a Jesus como Salvador, que vivia os valores como comunidade. Ela era simpática ao povo. O povo que não era da igreja olhava para aquela igreja e achava aquela igreja uma bênção. E nós estamos falando dos judeus, que nem concordavam muito com o pensamento deles. Que inclusive 50 dias antes haviam crucificado o Senhor da igreja. E nós estamos falando dentro de uma comunidade judaica que nem aceitava os costumes deles. Está vendo por que Mateus 5,16 é o meu segundo versículo preferido? Porque é através daquilo que nós fazemos como igreja que as pessoas vão olhar para nós
e vão se voltar para Deus e dizer: bendito és tu, o Senhor daquela igreja. O crescimento numérico de uma igreja é consequência de uma vida saudável da igreja. O crescimento numérico de uma igreja é o resultado único e exclusivo da ação de Deus sobre a igreja. Mas esta igreja precisa se submeter às orientações de Deus, de acordo com as Escrituras. Tem de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que proclama o Evangelho, que vive em comunhão, que tem união uns com os outros, que não tem rusguinhas, que não tem partidarismos, mas é uma igreja que é o reino de Deus sobre a terra. A nossa preocupação primeira não é em relação ao número de pessoas. Não pode ser esta a nossa preocupação como igreja. A nossa preocupação primeira não é com quantos estão aí se convertendo, quantas pessoas estão aderindo à igreja. A nossa preocupação primeira como igreja deve ser: estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, de conformidade com as Escrituras? O Senhor está feliz com os nossos atos e com as nossas ações como igreja? Nós temos sido a igreja que o Senhor requer de nós? E essa pergunta não é para ser respondida em comunidade. Não é alguém vir aqui e falar assim: não, a quarta igreja presbiteriana de Taguatinga. Não é essa a pergunta. Essa pergunta é: eu, enquanto igreja, porque quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós somos igreja de forma individual. Talvez, como instituição, nós possamos estar vivendo e fazendo isso. Mas a pergunta é: e como CPF? E como pessoa física? Cada um de per si, como você está vivendo a igreja? Como você está inserido nesta comunidade? Qual tem sido a diferença que você tem feito? Esta é a nossa questão. Pela graça de Deus, que eu e você sejamos igreja frutífera. Pela graça de Deus, que eu e você sejamos igreja abençoadora. Pela graça de Deus, que eu e você possamos fazer diferença aonde nós estivermos. Pela graça de Deus, que eu e você possamos ser a igreja que Cristo requer de nós. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na igreja de Cristo? Quem é você na comunidade dos salvos? Eu não sei qual é a sua resposta. Mas se você nesta noite foi confrontado, se o Espírito Santo de Deus tocou em algum ponto da sua vida, do seu relacionamento com Deus, da unção de Deus sobre você, e você quer ter uma mudança efetiva, então eu quero te convidar a você vir aqui à frente, para que como igreja nós nos prostremos aos pés de Jesus e falemos com Ele: Senhor, eu quero ser esta igreja, eu quero viver esta igreja. Senhor, eu quero ser a igreja cheia do Espírito. Eu quero ser a igreja que anuncia a Cristo como Senhor. Eu quero fazer parte, Senhor, desta igreja que é reino de Deus. Se o Senhor falou ao seu coração, vem aqui à frente. Vamos nos colocar juntos diante de Deus. Vamos clamar a Ele que Ele faça e efetue essa mudança em nós, para que através de nós Ele faça a diferença aonde nós estivermos.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu